Os convidados, agora recebendo o Rogério Lima, ele que é da Clínica Fácil aqui de Caicó, também de São Bento, na Paraíba, né? E vai trazer pra gente aí as novidades da semana. Bom dia, Rogério. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. E hoje em especial, bom dia, Ohana. É um prazer mais uma vez estar aqui. Já dei um loop aqui na rádio, na programação aqui da rádio, que nós também estamos agora ao vivo. Além da rádio, nós também estamos fazendo a transmissão ao vivo. Não dá para fugir mais disso, Marcos. Não dá para fugir mais disso, é tendência. A gente tem que entrar nesse... todo blogueirinho, né? Fazendo vídeos de barragem. Pois né? Tem que mostrar o que é que o Seridó tem de bonito, né? Então a gente está aí com esse projeto de fazer um trabalho na mídia digital e graças a Deus está dando muito certo. E hoje, Marcos, eu venho falar aqui em especial da nossa parceira, né? Ohana Medeiros. Que o povo para gostar de sair do Seridó e ganhar o mundo e depois voltar de novo, né? Ohana, nossa parceira, é lá de Ipueira. Foi lá, de Ipueira. Foi lá para Salvador, conquistou Salvador e agora tá voltando de novo para Ipueira, porque eu acho que todo seridóense quer voltar pro Seridó, né? Com certeza. Então, se especializa, ganha experiência fora e quer contribuir com a nossa região, né? Exatamente. Então é isso que nós estamos fazendo hoje. Nós estamos trazendo a Ohana Medeiros, que é fisioterapeuta, uma profissional de mão cheia. A gente já vem paquerando aí com essa ideia de trazer esse serviço aqui para Caicó, e a gente vem alinhando isso há um certo tempo e acabou dando certo, né, minha amiga Ohana? E a gente vai aqui hoje divulgar no teu programa, para que todos nos escutem aí em Caicó e em toda a região do Seridó, que a Clínica Fácil inicia os trabalhos em fisioterapia. Então quem estiver precisando de algum tratamento em fisioterapia, nós vamos discutir aqui sobre alguns assuntos, especificamente da área de fisioterapia. E como nós também temos ortopedia na Clínica Fácil, então a gente acaba fazendo esse casamento perfeito aí, tá bom? Marcos, era só isso, apresentar a nossa amiga, apresentar você, e depois eu queria que você falasse a nossa agenda da semana também, antes de começar com ela, tá? E ela vai atender na unidade 2, tá? Na unidade odontologia. Então, o espaço reservado para fisioterapia, para as nossas sessões de fisioterapia, vão ser na unidade 2, que fica ali ao lado da academia do Irã, tá certo? Então todos os trabalhos que vão ser realizados na parte da terapia vão ser lá, tá bom? Marcos. Ok, então antes de trazer aqui a Ohana Medeiros, né, para falar um pouco de artrose e hernia de disco, lembrar que a agenda semanal da Clínica Fácil, hoje segunda-feira, 8 horas, optometria, né? 9h30 ortopedia, 13 horas clínico geral, terça-feira dia 5, psicologia 7h30, fisioterapia 8 horas, ginecologia 8 horas, ultrassonografia 8 horas, reumatologia 15 horas. Na quarta-feira dia 6 teremos cardiologia 7h30, clínico geral 13 horas e otorrino 15 horas. Na quinta-feira dia 7, psicologia 7h30, fisioterapia 8 horas. E na sexta-feira, dia 8, teremos 7h30 gastro e 10 horas dermatologia. E lembrar que de segunda a sexta, às 6h30, temos laboratório de análises. Essa é a agenda semanal, né, para esta semana, da Clínica Fácil, aqui na cidade de Caicó. Isso. E só para ratificar, que eu acabei não lembrando de falar, a Clínica Fácil também vai contar com uma nova especialidade, que é proctologia. Então, em breve, nós vamos começar a divulgar também a nova especialidade que a Clínica Fácil vai trabalhar, que é a questão da proctologia e toda a área de procedimentos que a proctologia abrange, que nós viremos aqui para explicar direitinho, trazer o profissional também para que ele possa explicar como é que vai funcionar esse trabalho na Clínica Fácil. Ok, então. Ohana Medeiros, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, muito obrigada. Como é que surgiu o interesse de partir para a fisioterapia? Eu sempre gostei de ajudar as pessoas e via a importância disto. Na área da saúde, não me identificava com medicina, mas me identificava sempre com essa parte de ver as pessoas melhores. E foi assim que eu me encontrei na fisioterapia, porque é como a gente diz que o médico, ele traz a cura e ajuda a curar aquela patologia do paciente. E o fisioterapeuta, ele dá ao paciente uma forma dele ter uma melhor qualidade de vida, uma esperança, digamos assim.
E é impressionante o quanto a fisioterapia ela é muito aliada de outras áreas da medicina, né? Com certeza. É sempre uma equipe muito profissional. Todo mundo junto para fazer com que que o paciente tenha uma melhor qualidade de vida. Existe uma diferença muito grande entre artrose e hernia de disco? Sim. No caso, a artrose, ela é uma doença degenerativa que acontece principalmente nas articulações que tem maior descarga de peso. Por exemplo, joelho, quadril, tornozelo. E a hérnia de disco, ela é uma doença que acontece na coluna vertebral, lá no disco, que o disco intervertebral, ele é como se fosse um amortecedor do impacto da coluna, e acontece um rompimento desse disco e há uma compressão nervosa. Agora, o que é que favorece a artrose, no caso? A artrose, sim. 30% da população, em média, terá artrose. Você já nasce com essa tendência já? Ela pode estar ligada a fatores genéticos e fatores ambientais também. E 30% da população ela terá essa patologia. Com a idade, a partir dos 55 anos, 80% da população ela tem predisposição a ter esse problema de artrose. Principalmente mulheres, porque vem o fator genético, vem o fator hormonal, também a predisposição à osteoporose devido à menopausa e climatério. E também em relação até a estrutura corporal da mulher. Ela tem maior predisposição a ter artrose. Então as mulheres, no caso, são mais propensas do que os homens? Exatamente. E como é que identifica? Existe um exame? Como é que é? A artrose, além dos sinais e sintomas, com um simples raio-x, dá para se observar os sinais da artrose. Se você não tratar, ela pode ficar, ela tende a piorar? Tende a piorar e ter que chegar ao processo cirúrgico. Então, você fazendo o tratamento tem cura, no caso? Digamos assim, em relação à artrose, a gente não fala de cura. A gente fala em deixar o paciente o mais funcional possível. Diminuir aquilo que está acontecendo e tirar a dor do paciente e fazer com que ele siga sua vida normalmente. Mas como ele é a degeneração da cartilagem, inicia da cartilagem, por exemplo, no joelho, a gente tem a cartilagem que recobre o osso. Ela começa a ter aquela degeneração até que começa a, como a gente diz, ter osso com osso. E com isso vai degenerando, causando microfraturas e com isso muita dor em relação. Então, no caso, era até isso que eu ia perguntar. Então, a artrose, ela causa dor. Isso. É uma dor, chega a ser insuportável, não? Inicialmente, ela é uma dor que, com esforço, você faz determinada atividade, você vai sentir essa dor. E quando você para de fazer aquilo, quando você descansa, ela diminui. Já no caso crônico, ela é uma dor surda e tem pacientes que relatam uma dor praticamente insuportável, que vai também de cada um e do limiar de dor de cada um. A criança, tem uma pergunta aqui da nossa, ele quer saber se em criança pode ter artrose ou não? Em relação à artrose, ela é para adultos, só se for um problema genético muito grave, mas em relação ao nome artrose, não. Chega a causar mais algum constrangimento, além do que a dor, que a dor já é terrível já. Ela causa dor, rigidez, a rigidez articular, que o paciente não consegue fazer um movimento normal do membro, por exemplo, do joelho. Ele não vai conseguir dobrar o joelho direito, não vai conseguir esticar. Também causa edema, aquilo que a gente conhece por aqui como água no joelho, também a artrose causa isso. E com o passar do tempo, se não for cuidada, essa degeneração óssea ela é tão grande que tem que fazer cirurgia e colocar prótese. O nosso ouvinte, o Luiz Henrique, disse que o joelho dele é assim, osso com osso. Nesse caso, a fisioterapia seria importante para ele? Com certeza. Para trabalhar muito a força muscular e também porque a gente tem que entender, porque acontece muitas vezes com pacientes que quando sente dor, ele tende a pensar que eu estou sentindo dor, então eu vou parar de fazer as atividades físicas, vou parar de fazer isso e só me manter em repouso. E não é assim.
E não é assim. A gente tem sempre que trabalhar aquela articulação, a gente tira a dor, mas tem que entender que quando causa uma dor indeterminada, por exemplo, minha dor é no joelho direito. Eu digo, não, vou deixar de usar mais isso, vou deixar de fazer isso, só que aí eu vou causar sobrecarga no esquerdo. E com o tempo, o esquerdo também vai apresentar problemas. No caso dele, de Luiz Henrique, que ele pedala, ele é ciclista, no caso. Sim. Ele tem que parar de pedalar e a pedalada melhora a situação dele? Dele também vai depender da idade, mas eu não aconselho a parar com a atividade física. No caso, só se ele estiver com muita dor, aí ele tem que dar um repouso, né? Fazer o atendimento fisioterapêutico, diminuir essa dor e muito em relação a fortalecer a musculatura para ela dar estabilidade ao joelho dele e diminuir essa sobrecarga e esse processo degenerativo. Nosso ouvinte Sergiana pergunta, quem tem artrose e fibromialgia pode fazer exercício funcional? Pode. É o que eu estou dizendo, que a gente tem que manter a atividade física, se tiver, e associada também com a fisioterapia. A gente faz a atividade física, dependendo da dor do paciente, ele mantém-se no atendimento fisioterapêutico, a gente faz todo o trabalho e quando ele estiver praticamente, digamos assim, 100% liberado para tudo. Para tudo. Tenho 51 anos, trabalho como costureira, meus dedos começaram a doer muito e começou a deformar. Já faz uns 8 anos que aconteceu e agora começou na mão direita. Tem tratamento? Essa foto, eu estou vendo. Ela mandou uma fotografia Isso. aqui, né? Em média, essa deformidade que aparece nessa mão, normalmente, que eu não posso dar um diagnóstico Claro, só com essa foto, mas normalmente isso acontece em pacientes com artrite reumatoide, que ela é uma doença sistêmica e inflamatória, que ela atinge as articulações, principalmente em relação a mãos e joelho. E é uma das coisas que acontece, esse sinal em dedo que a gente chama de ganso, que é a deformidade nos dedos. Então, ela tem que fazer, no caso dela, ela tem que procurar um médico, porque ele tem tratamento medicamentoso e também o tratamento fisioterapêutico. Então, seria aliada, a fisioterapia com o tratamento medicamentoso, não é isso? Isso, se realmente for artrite reumatoide. Tem mais perguntas aqui no nosso programa. Bom dia. Bom dia. Em relação à artrose, Eu tenho uma artrose, eu sinto muita dor. Tem dia que eu fico estirada mesmo. Não aguento nem andar. Até febre me dá. E aí? Ela disse que tem artrose, entende que a dor é tão grande que dá febre. É um quadro que a fisioterapia também ajuda? Com certeza. E nesses casos mais graves, que a gente, digamos assim, que deixa até de sair, a gente trabalha nessa fase, trabalha com a maior parte de retirar essa dor do paciente, diminuir essa dor do paciente o máximo possível, para ele conseguir fazer os exercícios. A hernia de disco é uma consequência da artrose? Não dá nada a ver uma coisa com a outra. Totalmente diferente. Como é que é a questão da hernia de disco? Como eu falei anteriormente, a hernia de disco ela é na coluna vertebral, que a coluna é formada lá pelas vértebras e pelos discos intervertebrais. E diferente da artrose, a hernia de disco, ela é... A média a faixa etária dela é de 25 e 45 anos, mais ou menos. Hoje em dia tem diminuído essa idade. A hernia de disco ela tem atingido mais jovens e ela está ligada, além de a fatores ambientais, fatores também da qualidade de vida do paciente, fumo, sedentarismo, mas também as atividades laborais. Pacientes que pegam peso, pacientes que passam muito tempo sentado. Então, o que acontece? Esse disco, que ele é como se fosse um amortecedor de impacto que está em nossa coluna, com a sobrecarga, com o peso, com a má postura, acontece que ele se rompe e causa uma compressão das raízes nervosas. Os nossos nervos que passam para todo o nosso corpo. O que seriam fatores ambientais nesse caso, por exemplo? Fatores ambientais como eu disse, em relação a fatores de fora. Por exemplo, a má postura da gente, o trabalho é um fator ambiental, conta como toda essa parte. E os intrínsecos que a gente fala são os fatores como o sedentarismo, fatores genéticos,
o tabagismo, o alcoolismo, toda essa Tudo parte. isso favorece a hernia de disco. Tudo. Né? Então, assim, então a impressão que passa é que você pode evitar. Com certeza. Vai depender muito da sua vida, de como você vive, né? Isso, só que como a gente tem que falar muitas vezes, que chegam muitos pacientes, por exemplo, que dizem, eu tenho hernia de disco porque eu trabalho pegando peso. Eu não pude evitar porque eu tenho que trabalhar e eu também não posso parar. Então a gente vai ter que trabalhar nisso, melhorar a postura, melhorar a qualidade de vida do paciente para que ele possa voltar ao seu trabalho normalmente. Ok, então. Ô, Hanna, você vai atender na Clínica Fácil aqui todos os dias, uma vez por semana? Terça e quinta. Terça e Às quinta. terças Então, e quintas. já amanhã, inclusive, né? Isso, a partir das 8 da manhã. Então, toda terça, toda quinta, você vai estar na Clínica Fácil às 8 horas da manhã. Isso. É isso, ok. Seja bem-vindo aqui, Muito sucesso obrigada. aí. Né? E algo mais a acrescentar, pode ficar à Sim, vontade. só em relação à hernia de disco, um alerta que fica, que tem aparecido em cada vez mais jovens e até em crianças, que a gente está chamando agora da síndrome do celular. Me Em fala um pouco relação, disso aí. isso, em relação ao uso excessivo do celular e a má postura ligada a isso, que a gente pega o celular com a mão olhando para baixo e a hernia de disco, que dependendo de qual parte da coluna seja, ela é um tipo diferente, e em relação aqui o pescoço, que é a hernia de disco cervical. Tem aparecido cada vez mais em pacientes mais jovens e até crianças, devido ao uso excessivo do celular. E a gente usando o celular, a gente fica muito à vontade, na rede, na cama, de todo jeito, né? Isso Com certeza. tem que ter muito cuidado com isso, Tem né? o jeito certo, digamos assim, o jeito certo, entre aspas, do uso do celular, ele é sempre da altura dos olhos. Sempre à altura dos olhos. Pega, Bacana. Dica interessante, viu? exatamente. Usar o telefone celular na altura dos olhos. Exato. Passou disso, já é posição Baixando correta. causa sobrecarga na parte da cervical e tem aparecido muitos hérnias de discos em jovens e até crianças devido a isso. Ok, então, gente, Hanna Medeiros, fisioterapeuta, toda terça e quinta na Clínica Fácil aqui em Caicó. Obrigado pela sua participação, viu? Eu que agradeço. Rogério, só para queria que eu quis que você botasse aqui no nosso programa, porque tem um pedido aqui do Padre Gil. Pedido de padre tem que atender. Eu não sei nem o que é, mas já considero Ele atendido. quer saber quando é que você vai habilitar a 1000 na Clínica Fácil. Pronto. Como é o nome do padre? Padre Gil. Padre Gil. Padre Cruzeta. Olá, Padre Gil. Ô, Cruzeta, melhor ainda. Tem muita gente, padre, que tá vindo aí de Cruzeta pra cá, de Jardim de Seridó, dessa região todinha, tá vindo pra cá. Padre, é o seguinte, como é que funciona as negociações da Clínica Fácil com os planos de saúde? É de total interesse nosso esses planos, tanto que nós já conseguimos conveniar Apvida, Unimed, Humana, GEAP, agora já está fechado, está só assinando o contrato, o GEAP também está fechado, e a gente sempre estivemos em negociação com a 1000, com o Bradesco Saúde e Caixa, tá? Bradesco e Caixa já está praticamente fechado também, já está em trâmites finais. E a 1000, ela não nos respondeu com prazo o interesse dela em credenciar a nossa clínica. Da nossa parte, sempre houve interesse, né? E a gente há interesse da nossa parte em relação a isso, que é justamente para facilitar aqui o atendimento dessa região, tanto que para as outras especialidades, padre, justamente dos planos de saúde, tá vindo gente aqui de Currais Novos, tá vindo pessoas de São Bento, até de Patos tá vindo gente para cá para ser atendido por conta dos planos de saúde. Então a gente entende que isso ajuda muito as pessoas, isso favorece muito o trabalho e esse é o objetivo da Clínica Fácil. Então, padre, eu vou, já que o senhor falou, eu vou reiterar com a 1000 hoje ainda e talvez no próximo programa eu já traga um posicionamento melhor a respeito da 1000. Então, e o padre cobra aí também, né? Pode cobrar, padre. 1000, Isso aí, na verdade, o que é que acontece? Boa colocação, Marcos. O grande diferencial desses outros planos terem aderido à Clínica Fácil não foi nem a solicitação da clínica, foi a solicitação dos pacientes. Então o que acontece? Os pacientes dizem que tem uma clínica na cidade que recebe os outros planos, aí o que é que acontece? O plano procura a Clínica Fácil, que foi o que aconteceu com o Bradesco, com a GEAP e com o plano da Caixa. Então fica a dica aí, Então né? fica a dica, padre, muito obrigado pela observação e seria um prazer tê-lo como nosso paciente aqui pelo plano da 1000. Obrigado, Rogério. Eu que Obrigado, agradeço. Hanna, pela participação de vocês. São 7 horas e 45 minutos.